Já estamos de volta aqui com o Vitor. No último bloco a gente estava falando sobre agricultura de precisão. E aí você já veio aqui todo uniformizado, bonitinho, paramentado. A gente quer saber da Renco. Então vamos lá, conta um pouquinho pra gente o que a Renco oferece. Ok, a Renco é uma empresa que está aí uns 10 anos mais ou menos no mercado. A Renco sempre ofereceu serviço. A Renco sempre foi uma empresa que prestou serviço de reparo, de manutenção, de conserto em máquinas, implementos agrícolas e também na parte de irrigação, né? Aí com essa entrada, na verdade o pessoal da Renco, Nivaldo, Priscila, eles sempre quiseram ter essa parte de revenda bem estabelecida. Então, onde eu entro nessa história, e a gente começou a levantar os novos parceiros para vender peça de máquina, todas essas coisas. E aí foi onde a gente encontrou esse caminho da agricultura de precisão, onde a gente foi conhecer novos parceiros, novas tecnologias, novos produtos. E aí que a coisa começou a andar para esse lado. Então, além do serviço que a Renco sempre prestou, a gente entra agora com essa parte de revenda e buscando sempre... É o que a gente sempre costuma falar, né? Que a gente não vende produtos, né? A gente gosta de trazer soluções. Porque mais do que a questão financeira, monetária e tudo mais, o agro, eu sinto, principalmente depois que eu entrei no mundo do agro, eu sinto que é um universo bastante unido. Então, mais do que vender e comprar e tudo mais, é um universo onde você se ajuda, né? Então é importante, acho que é importante vocês trazer um estudo, trazer uma matéria, trazer algo do tipo para mostrar para o produtor, olha, isso aqui pode funcionar assim, isso aqui pode funcionar tal coisa. De repente não vender o produto mais caro simplesmente por vender, mas mostrar a melhor solução de fato. Perfeito. Ô Vitor, e essas soluções que você diz, de precisão, que é o assunto que nós estamos tratando, ela é uma tecnologia nacional ou é muito mais ainda importada? Importada. Na verdade, a gente tem muitos produtores nacionais já fazendo, né? Porque uma coisa legal, o Brasil hoje é um grande exportador, né? A gente sabe que na parte dos commodities, né, o Brasil é um dos grandes campeões, se não o campeão, né, de exportação. E a gente importa muita tecnologia, muito. Mas a gente exporta o conhecimento também, né? Essa é a grande questão do agro Brasil versus o agro exterior, né? A gente sabe, historicamente, inclusive, da nossa época de escola, não que a gente seja tão velho... Só um pouquinho. A gente sabe, a gente cansou de estudar que o Brasil é um país abençoado por Deus, como diria a música, né? Que aqui o solo é muito bom, o clima é muito bom, a gente não tem catástrofe natural e tudo mais. Então aqui é um país muito rico para a plantação, para os cultivos e tudo mais. O que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país monocultor, porque ele tem que ser, as regiões têm que ser monoculturais, né? A gente tem um parceiro, que é o Jeff, que ele é lá do Iowa, e o Iowa é muito conhecido, o Iowa é um estado americano, né? Ele é muito conhecido pelas plantações de milho, porque é uma terra onde o milho é o melhor tipo de plantação para lá. Então, existe esse trabalho que o Jeff tem com essa empresa, que ele tem um parceiro que é brasileiro, que é o Antônio. Então, eles fazem essa exportação de conhecimento e importam a tecnologia. Então existe esse caminho e a gente tem essa parceria com eles também. Esse conhecimento que você diz seria o que exatamente? O conhecimento na própria cultura de agro, por exemplo. Da cultura. Da cultura. Porque você fala, lá eles são Não que eles não sejam, não que eles não tenham conhecimento nisso, não, entendeu? sim, mas é que a gente, né, enfim, nós temos uma terra rica, como você comentou, e várias culturas, inúmeras, diferentes. E lá eles são meio que obrigados a ter uma monocultura, como o milho você citou, porque a terra não dá tanto fruto como a nossa. Isso, então exatamente. eles exportam conhecimento nesse sentido. Então, até porque pro Brasil ser um país tropical, a gente tem algumas culturas aqui que não existem em outros lugares do mundo. Como, por exemplo, jabuticaba. Verdade. Em alguns lugares do mundo é conhecido como Brazilian Berry. Eu quero gastar o inglês. Eu amo. Eu quero gastar o inglês agora. Você sabe que uma coisa que eu me arrependo é não ter plantado um bendito pé de jabuticaba em casa, cara. Mas dá tempo, pô. Eu falei assim, nossa, mas demora muito tempo, demora 15 anos, 12 anos, mas eu já estaria comendo muita jabuticaba. Você sabe que meu avô lá no fundo da casa dele, ele plantou um pé de manga palmer.
Nossa. Ai, que delícia. E aí minha avó ficava, isso vai demorar pra crescer. E hoje, todo dezembro, é manga pra todo lado. Mas é isso. E também, hoje em dia, a gente tem essa facilidade de comprar as plantas também já crescidinhas, né? Já. Enxertadas. Enxertadas, é. E aí, então a gente tem... Viu, Rafael? Não é mais desculpa pra você não plantar não ter o seu pé de jabuticaba. Né? O jabuticaba é um exemplo fantástico para falar do Brasil. Isso sem contar, e a gente está falando aqui de frutas ou, enfim, qualquer cultura que a gente tenha mais contato. Sim. E não estamos pensando nem na Amazônia, por exemplo. Nossa. Não é? Porque tem tanto fruto rico, né? Eu, por exemplo, só fui comer um açaí, um creme de açaí, que eu já tinha mais de quase 30 anos. Sim. E isso no Pará é de todo dia, né? E você tem um comparativo entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, assim, em números mesmo, na agricultura? Olha... Ou no agro, vamos dizer. Eu sei assim, um comparativo exatamente não, mas se a gente pensar em soja, como eu falei, o Brasil é líder. Em café, o Brasil é líder. E tudo isso é exportado. Em carne bovina, o Brasil é líder. Inclusive, quando você falou dos commodities, que a gente exporta a matéria-prima, a carne acho que é uma delas, né? Uma das principais, talvez. Porque aí vai e exporta pra lá, eles fazem os processados e devolvem pra cá. Muito. Né? Muito. A gente, às vezes, a gente compra realmente como... A gente vende como commodity e compra como processado. Ou vende já processado também, como... usando de novo o exemplo da soja, que hoje a menina dos olhos do agro, sim, né? Leite de soja, óleo de soja. Nossa, também se vende muito fora. É processado aqui, transformado aqui e vendido. Né? Às vezes nem como primário, né? Mas já pronto. A Renco, eu sei que ele trabalha com irrigação também, né? E hoje também a irrigação pode se considerar que é um equipamento de precisão? Já tem tecnologia para isso? Como que funciona? Tem sim. Você tem os tipos de irrigação. Tem por aspersor, por gotejamento, por hidrorol, que a empresa também sempre teve. Hidrorol é um equipamento gigantesco. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver hidrorol. Muito, muito grande, com uma mangueira muito grande e que você joga pelo campo. Mas existem vários tipos. E dentro disso, para que você consiga fazer essa irrigação, você tem já os painéis automáticos, onde você temporiza, onde você... aqui vai pingar por 5, aqui vai pingar por 10, aqui vai sair com a vazão X, aqui vai sair com a vazão Y e etc. Então a precisão tá na irrigação também, porque é parte do agro. Ô Victor, vamos imaginar que eu sou um pequeno produtor ou médio produtor e ainda não utilizo nenhum tipo de tecnologia. Então eu vou lá no meu plantio, faço manualmente ou uma colheita. O que essa tecnologia pode me ajudar para melhorar o meu rendimento, ou enfim, tudo que pode ser feito? Por exemplo, foi um gancho bom. Existe um aparelho, né, que a gente tem aí uma parceria com uma empresa canadense chamada Prairie Grain Analyzers. Eu tô gastando hoje, hein? Fiquei sabendo que ele fala o inglês, inveja. Eu já falei que eu vou contratar ele aqui, ó, para professor de português, acho que de inglês também. Vamos lá. Então esse aparelho, ele é um medidor, ele é um analisador de grãos, certo? Então você colhe esses grãos e vai passar por ele. Ele vai trazer alguns dados, como temperatura, umidade, densidade. Por que essas informações são importantes? Um armazenamento mal feito ou com esses grãos fora dessas especificações pode haver problema, pode acarretar problema. Um grão muito úmido pode trair fungo, ele pode fertilizar. Então ele pode acontecer muitas coisas. Então vamos supor que você é o pequeno produtor, você recolheu aí 100 sacas de soja. Vamos falar de soja de novo. De 100 sacas de soja, mas nesse apanhado dela, igual a gente faz com feijão antes de cozinhar, nesse apanhado, puxa, eu vou conseguir usar só 80. De repente, com um aparelho desse, a gente consegue recolher ou colher só 85 e usar os 85. De repente, entre aspas, óbvio, a gente colhe menos, produz menos, mas consegue aproveitar 100% dela. Entendi, que interessante. Então, são vários aparelhos, né, que... como a gente usou essa palavra, de usar interligado, não é? Então, a gente consegue... Por exemplo, a gente estava falando ali do piloto automático, né? O tempo que eu demoraria, por exemplo, para fazer um tratorista ou um piloto de plantadeira recorrer a um campo exatamente para jogar aquilo certinho, cada um, o piloto faz. É só você programar e
ele vai fazer quantas vezes for necessário. E isso é até bom para que um profissional consiga ficar mais tranquilo para trabalhar com o mínimo esforço e vai render melhor, obviamente. Perfeito. Eu vejo que a integração e a tecnologia não tem mais como sair, né? Não vai nunca sair, mas eu acho que muita gente precisa entender que é necessário utilizar, principalmente para otimizar muitas coisas. A palavra é essa. Otimizar muito tempo, otimizar faturamento, enfim, é muita informação que traz, né? E benefícios para o produtor ou quem for implementar. Claro. Existe no ramo a agropecuária intensiva e a expansiva, né? A expansiva é quando você tem um campo maior, mas usa de mais braçal. Vou dar um exemplo. Você tem um pasto bem grandão e solta lá 50 cabeças de gado. E aí esse gado vai se alimentar com o pasto, vai ficar mais no tempo e tudo mais. De repente, você consegue fazer tudo que você precisa fazer com ele, mas em um tempo maior, você vai demorar um pouco mais. A intensiva vai fazer isso num menor. Em vez do pasto, vai fazer no curral. Com ração, sem exposição. Então, de repente, você vai atingir os resultados que você precisa mais rápido e com mais qualidade. Eu vou fazer uma pergunta difícil agora para você. Que eu fiquei aqui pensando, né? Que nem o Rafael comentou. Vamos supor que ele fosse um produtor que não tivesse ainda nada de tecnologia. Certo. Que é muito difícil, porque hoje em dia já tem bastante coisa. Mas tem como eu dizer assim, algo básico para eu começar a me inserir na tecnologia e falar, tá, eu vou começar a informatizar isso aqui, vou começar a deixar isso aqui mais moderno, mais tecnológico. Por onde que o agricultor pode começar? Pelas máquinas básicas. Trator, colheitadeira, plantadeira, pulverizador. Ok? Isso é básico hoje. Você não... é lógico que se eu tô falando de uma pessoa que tem uma horta, eu uso o que a gente chama de pulverizador costal. Sabe aquele que coloca nas costas aí? Ok, até para ter uma horta. Agora, uma plantação, um pomar. Né? Como é que você vai fazer isso? Pulverizador. Parece básico o que eu tô falando, mas é necessário. Para você ter uma plantação muito grande, como é que você vai fazer isso manualmente? Ou num trator, por exemplo. Se você tem uma plantadeira que faz isso. Como é que você vai colher um trigo, uma plantação de trigo gigantesca? Você tem colheitadeira para isso. Então, é lógico que a gente está falando de produções grandes. Mas um trator, por exemplo, já é algo... Um trator hoje, provavelmente, novo, já vai ter GPS nele. Nossa. Entendeu? Hoje um trator, uma colheitadeira hoje parece um avião. Cheio de botão, de tela, de um monte de coisa. Entendeu? Então, é o primeiro passo para que se entre no mundo da agricultura de precisão. É ter uma máquina boa. É importantíssimo. Importantíssimo. E aí o produtor, ele vai aonde para se informatizar? Porque ele entendeu que ele precisa entrar com a tecnologia. E para ele operar essas máquinas, existem cursos? Ou, por exemplo, a empresa que vende, a mesma empresa que ajuda nas orientações? Isso é importante. É óbvio que existem cursos já nichados para agricultura de precisão. A gente tem até curso técnico para isso já. Mas a grande maioria das empresas que trabalham com os produtos tecnológicos já dão essa assistência. Que é até para o produtor ficar mais tranquilo. Sim. Né? Então, se eu tenho aí um aparelho que usa de GPS ou de RTK, por exemplo, que são sinais de satélite, tudo mal, de repetição, não é uma formação ou uma formação, um conhecimento que a gente tenha já embutido, né? Então, você precisa dessa assistência e vamos dizer, 99,9% das vezes, você tem aí o fornecedor que te dá esse amparo, esse respaldo, né? Perfeito. Vamos assistir então o VT de nossos parceiros, a gente já volta.